Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cérebro na política. Junte-se a nós, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Faz muito tempo que se sabe que a socialização política é importante, mas que está longe de explicar plenamente o comportamento político dos cidadãos, não é mesmo? Já se passaram mais de 5 décadas desde que se entendeu que as atitudes políticas dos cidadãos não derivam de princípios ideológicos gerais, como esquerda ou direita. Por outro lado, desde os anos 70, também se compreendeu que o interesse próprio não dá uma explicação consistente para o nosso comportamento político. Existem muitos outros fatores. As pessoas se preocupam mais com o que o governo faz pelo país e não pelo que faz especificamente por elas. Afinal, o que faz com que as pessoas prefiram esse ou aquele partido ou esse ou aquele candidato? Depois de 1980, percebemos que a importância e o segredo está na forma como as pessoas aprendem a organizar a informação. Ou seja, as pessoas usam atalhos ou generalizações e outras simplificações para pensar e escolher, para tomar uma atitude política e, portanto, nós somos processadores de informação. As últimas pesquisas em psicologia política, com o uso da neurociência, mostram que as emoções desempenham um papel determinante, regulando a quantidade e a qualidade do processamento de informação, provocando apreensões cognitivas e influenciando as percepções de risco e os processos de tomada de decisão. A neurociência política já se encontra num estágio de desenvolvimento bastante avançado. Há algum tempo se empregam técnicas de ressonância magnética para entender que áreas cerebrais são ativadas mediante determinados estímulos políticos. A gente viu isso nos vídeos anteriores. Um bom exemplo é o do pesquisador Marco Iacoboni, da Universidade da Califórnia, a UCLA, que em 2007 testou 20 sujeitos, dentre eles 10 mulheres e 10 homens, todos votantes e não fidelizados a nenhum partido. Ele colocou neles óculos especiais, através dos quais ele mostrou imagens fixas e imagens em movimento, vários candidatos à eleição de 2008, e ainda pediu que eles os classificassem de acordo com o termômetro emocional, numa escala que vai de muito favorável a muito desfavorável. Os resultados foram bem interessantes. Aos homens que era mostrada a palavra republicano, apareciam a amígdala e a insulina, bastante ativadas. Elas são as áreas associadas à ansiedade. Essas zonas cerebrais também apareceram ativadas, ainda que com menor intensidade, quando se mostrava a palavra democrata, tanto para homens como para mulheres. Iacoboni e seus colegas puderam então chegar a algumas conclusões, como o fato de Hillary Clinton criar tantas tensões dentro e fora do partido, e que John Edwards ativava diversas áreas com neurônios espelhos, que são despertadas quando as pessoas sentem empatia, ou seja, ele despertava essa empatia mais nas pessoas. O cérebro, à medida que foi evoluindo, foi acrescentando novas camadas e estruturas para lidar com sentimentos e pensamentos. Ele tem tanto componentes que desempenham uma tarefa específica, como diferentes funções sendo partilhadas pelos mesmos componentes, ou ainda certas regiões desempenhando papéis em vários processos. Isso é complexo, não é? E super interessante. A amígdala, por exemplo, está envolvida numa série de processos emocionais, como identificar ou dar significados emocionais a acontecimentos, criar a intensidade da experiência emocional e ligar sentimentos de medo a certas experiências. É o que faz com que a gente não enfie o dedo na tomada desde pequeno. Ela responde a estímulos mesmo quando a pessoa não tem consciência dos estímulos. Daí, por exemplo, a eficácia das mensagens subliminares muito usadas na política. Em cima do cerebelo está o córtex, que constitui cerca de 80% da nossa massa cerebral. A área por trás dos olhos até o topo da cabeça é o córtex pré-frontal, fundamental em processos de raciocínio. O topo e os lados do córtex são conhecidos como córtex dorsolateral. É uma região ativada sempre que as pessoas vão fazer escolhas conscientes, pesando prós e contras de determinadas ações. A gente faz assim. Essa é a zona do cérebro que politicamente se apela quando se anunciam fatos e argumentos. E existe ainda o córtex ventromedial, comum nas emoções, fazendo também a ligação com escolhas conscientes. Com essas funções, o córtex ventromedial está associado ao que popularmente se designou por inteligência emocional e o funcionamento moral, já que estabelece essas ligações entre as ações emocionais e a tomada de decisões. Mas o que isso tem a ver com a política? A neurociência oferece uma oportunidade muito interessante
para perceber como as pessoas respondem à informação política, mas os resultados ainda são bastante complexos. O conhecimento sobre o cérebro humano tem evoluído notavelmente, mas ainda é muito incompleto. A neurociência tem trazido para a psicologia política importantes contribuições, e a mais importante é que a consciência não é instantaneamente e não é precisa. O cérebro não aprende as coisas tal como elas são e leva ainda algum tempo para gerar a consciência. Temos a sensação de que experimentamos o mundo em tempo real, porque o cérebro nos engana e faz com que tenhamos essa percepção. Legal, né? Existe uma diferença entre a capacidade cerebral de processar a informação e a capacidade de tornar essa informação disponível de forma consciente. Não é uma distinção espacial entre emoção e razão. O que há é uma diferença temporal. As emoções chegam primeiro. Muitos fenômenos políticos envolvem emoções e sentimentos, mais do que apenas o simples processamento de informação que vai ser abordado depois. Ok? De fato, todos os conceitos políticos estão carregados de emoções, e os estímulos políticos frequentemente provocam respostas emocionais fortes, como gostar, desgostar, raiva, alegria, tristeza, medo, esperança. É quase impossível olhar para a imagem dos conflitos históricos ou de líderes políticos sem sentir absolutamente nada. Você sente uma raiva, você sente uma alegria, tem uma lembrança. Podemos concluir que mais do que uma fria avaliação cognitiva dos agentes políticos, é a reação emocional deles que mais determina a sua relação com o cidadão. E a emoção está mais associada ao comportamento do que à componente cognitiva. Não existe oposição entre razão e emoção. Nenhuma delas deve ser procurada e nem a outra evitada, por mais que tal noção seja profundamente enraizada na nossa cultura ocidental. Já no ano de 1910, Roosevelt afirmou que aquele que lida com os homens deve saber o mínimo de biologia, especialmente a obra de Darwin. Por quê? Se temos emoções é porque elas mostraram, de um ponto de vista darwiniano, serem úteis para a evolução da espécie e servir como uma função adaptativa. Darwin defendia que os sinais, uma série de comportamentos não verbais, posturais, faciais, permitiam a regulação do comportamento social e, é claro, aumentavam a possibilidade de sobrevivência. Ele está falando do comportamento não verbal, e esse argumento deu suporte ao estudo da comunicação não verbal humana. Por conta disso, vários trabalhos desenvolvidos com imagens nos anos 90 deram conta de que os participantes tinham as primeiras impressões baseadas em imagens em questão de segundos. Essas pesquisas revelam como as impressões que um ator político passa para os eleitores, elas são determinantes e que o comportamento eleitoral não pode apenas ser explicado com base em fidelidades partidárias. Esse tipo de carisma não verbal é o segundo melhor preditor do desempenho eleitoral de um candidato. Portanto, eles podem e devem ser avaliados. Outro componente a ser considerado é a questão da distinção entre genética e sociedade. O que tem mais influência sobre as decisões e o comportamento dos indivíduos, a biologia ou a educação? Isso não faz hoje qualquer sentido. Já sabemos que mudanças no ambiente e no nosso estilo de vida alteram os nossos genes, tanto quanto nossos genes condicionam o nosso estilo de vida. Todo comportamento é simultaneamente natural e aprendido, biológico e cultural. Então, por que os humanos fazem política e os animais não? É uma pergunta interessante, né? Na escala evolutiva, praticamente só a partir dos primatas para cima é que se encontra a possibilidade de construir alianças, coligações para alcançar determinado objetivo, ou seja, os humanos fazem política porque podem. O famoso primatólogo Franz de Waal comprovou que os macacos, por exemplo, fazem greve. Ele demonstrou em uma experiência que um macaco capuchino, ao receber uma recompensa menor do que o outro, que desempenhou a mesma tarefa, fica revoltado e não colabora mais. Isso levou à conclusão de que esses macacos entendem perfeitamente quando são tratados de forma injusta e podem se revoltar contra essa desigualdade de uma maneira comparável à greve dos humanos. Em tempos eleitorais, duas emoções fundamentais para as escolhas políticas são a ansiedade e o entusiasmo. Em estados de ansiedade, os cidadãos ativam sua consciência política, prestando atenção maior, e em estado de entusiasmo, as pessoas ficam emocionalmente ativadas e envolvem-se mais. Assim, o entusiasmo influencia a decisão em quem votar e a ansiedade aumenta a necessidade de procura de informação relativa ao candidato. Não estamos falando aqui da ansiedade patológica, tá bom?
Quando os níveis de ansiedade são baixos, as pessoas seguem o comportamento eleitoral de eleições anteriores, o habitual. O candidato pode vencer eleições porque desperta ou ansiedade ou entusiasmo. Ele pode ganhar só pelo entusiasmo ou só pela ansiedade, mas dificilmente vai chegar em algum lugar se não estimular uma ou outra emoção. A ansiedade se dá quando não podemos compreender a situação através do que já sabemos. É ativado um sistema de alerta que inibe a ação e foca na fonte da novidade. O sistema de alerta obriga a consciência a entrar em cena, e é aí que ela fica responsável por recolher a informação. Em política, isso significa que em circunstâncias normais as pessoas têm um pensamento e um comportamento cotidiano regular, confiando nas escolhas que já fizeram, nas coisas que já sabem. Já nas situações novas, sobre o estado de ansiedade, os cidadãos tendem a conscientemente procurar mais informação, estudar, aprender e discutir sobre a escolha que estão fazendo. Portanto, provocar um estado de ansiedade na opinião pública pode ser importante do ponto de vista emocional e cognitivo, na medida em que essa emoção alavanca a atenção e procura ativamente mais informação. Durante muito tempo, estudiosos e políticos acreditaram que a utilização dessas emoções não apenas era moralmente errada, como afastava os eleitores das urnas, diminuindo a qualidade da política. Hoje é o inverso, a gente sabe que as emoções negativas aumentam a participação. Elas são eficientes e eticamente necessárias. Isso tem consequências diretas nas campanhas políticas. O debate popular contemporâneo condena universalmente as campanhas agressivas, mas a verdade é que as campanhas estritamente positivas estimulam muito pouco a deliberação consciente. Elas agem mais no emocional e podem ser, nesse ponto, negativas. Podem ser mobilizadoras, mas trazem pouco peso crítico à escolha do cidadão. É como se fosse uma escolha automática. Campanhas que geram preocupação, ou seja, ansiedade sobre certos temas, motivam muito mais as pessoas a prestarem atenção e procurarem suas capacidades para fazer escolhas mais racionais. O que a gente pode entender com isso? As mensagens políticas são processadas no cérebro, primeiro em nível emocional, e é necessário tempo para que elas possam chegar ao nível consciente e fazer sentido para o cidadão eleitor que assiste ou ouve as mensagens. As interpretações delas dependem do conjunto de crenças daquele indivíduo, que vai determinar se aquela informação é relevante ou não, se gera concordância ou se irá converter em voto. A emoção é central para se perceber a política e processar informações e decisões, portanto ela deve ser sim estimulada. Mas a política é tanto sobre pensar como sobre sentir. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Se você gostou, dê um like. Se quiser conversar comigo sobre algum dos pontos abordados, fala nos comentários. Eu sou Lídia Freitas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!